Capítulo 1223. Acordo alcançado. Tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachon é o padrinho. Pare. Eu concordo em trabalhar com você. Mas pare agora. O homem de pele negra enviou uma mensagem desamparada para Zhao Feng. Ele não podia permitir que Zhao Feng absorvesse mais da energia dos 5 elementos ao redor. Caso contrário, a matriz quebraria mais cedo e tudo ficaria exposto. Além disso, Zhao Feng era apenas um quase-deus comum, então mesmo se eles trabalhassem juntos, o homem de pele negra ainda teria a iniciativa. No palco de luta, os lábios de Zhao Feng se curvaram para cima. Ou King, que estava sendo constantemente empurrado para trás por Zhao Feng, estava deprimido e enfurecido com este sorriso fraco. Ou King foi quem subiu no palco e convidou Zhao Feng para uma luta. Ele acreditava que sairia vitorioso, lavando a vergonha e a humilhação do primeiro encontro. Mas o resultado foi mais uma derrota miserável. Vosh. O relâmpago de 5 cores no corpo de Zhao Feng diminuiu lentamente. Agora que o homem de pele negra concordou em trabalhar com ele, Zhao Feng não precisava mais continuar usando a intenção dos 5 elementos. Além disso, a energia da linhagem de Oukin estava exaurida e seu corpo estava gravemente ferido. Mesmo sem o uso de intenção dos 5 elementos, Oukin não seria mais capaz de resistir. Em um dos pavilhões ao redor do palco, um jovem vestido com um manto vermelho claro era o centro das atenções. Quase Deus Guian, ele é como você, um especialista em intenção dos 5 elementos. Uma mulher bonita e espirituosa em pé para o jovem de manto vermelho deu uma risadinha. Como aquele garoto poderia ser comparado ao quase-deus Guian, 12º na classificação de quase-deus? Uma pessoa próxima imediatamente respondeu como uma risada. 6 membros da classificação de quase-deus compareceram a este encontro marcial de Golone. O quase-deus Guian foi o prodígio classificado em 12º na classificação de quase-deus. Cada parte de sua intenção dos 5 elementos está apenas no 1º grau, mas já eu elevei 2 das minhas intenções para o 2º grau. Minha proficiência no uso da intenção dos 5 elementos também é superior. O quase-deus Guian falou com um tom casual que exalava confiança absoluta. Bang. Bang. No palco, Zhao Feng confiou somente em sua formidável força física para suprimir Oukin. Oukin, apenas ceda. Você não é páreo para ele. Muitos membros da raça Água Celestial enviaram mensagens secretamente a Oukin, aconselhando-o a ceder. No palco, Oukin abaixou a cabeça e cedeu. Continuar por mais tempo não o deixaria derrotar Zhao Feng, mas iria adicionar mais à sua vergonha. Swoosh. Swoosh. Com Oukin tendo declarado a derrota, a batalha foi concluída e os 2 lutadores deixaram o palco. Antes que os espectadores pudessem comentar sobre a batalha, vários quase-deuses desceram das 5 montanhas em direção ao palco. Isso incluía o homem de pele amarela que venceu na última rodada. Ele estava ansioso para ter sua partida com o quase-deus Jinzen. Infelizmente, uma mulher extraordinariamente esguia foi a primeira a subir no palco. Aquele que ela escolheu para lutar também era uma mulher. Considerando o quão forte aquele pirralho de cabelos dourados era, sua perda não foi injustificada. Na raça Água Celestial, o quase-deus Lin Guang consolou o Oukin. Com base na força que Zhao Feng demonstrou, ele tinha a chance de entrar na classificação de quase-deus. Quanto ao quase-deus Lin Guang, embora estivesse em 17º lugar, era sua classificação da última vez. Suas forças não permaneceram imóveis depois de todo o tempo que passou. Por esse motivo, Lin Guang estava confiante de que poderia derrotar Zhao Feng. Mas como um prodígio poderoso da classificação de quase-deus poderia desafiar alguém? Como isso pode ser? O quase-deus Mugi da raça fantasma etéreo estava congelado no lugar, seu rosto paralisado de descrença. Oukin, da raça Água Celestial, não foi páreo para Zhao Feng. Como Zhao Feng era tão forte? Se o quase-deus Mugi tivesse caído lá, ele teria ficado ainda pior do que Oukin. A força desse cara. O quase-deus Zifeng olhou para Zhao Feng, a expressão em seu rosto mudando constantemente. Ele originalmente planejou que os quase-deuses do Salão da Noite Violeta humilhassem Zhao Feng para agradar a quase-deus Tianxuri.
No entanto, Zhao Feng era poderoso demais, poderoso o suficiente para entrar na classificação de quase Deus. Isso também significava que apenas aqueles na classificação de quase Deus seriam capazes de representar qualquer ameaça para Zhao Feng. Ao lado dele, uma pitada de surpresa também pôde ser vista nos olhos límpidos do quase Deus Tian Shui. Enquanto isso, os especialistas deuses verdadeiros do pavilhão do dragão amarelo estavam conversando entre si. Esse rapaz é incrivelmente talentoso. Se pudermos recrutá-lo, podemos resolver todos os nossos problemas de uma só vez. Um quase Deus deu sua opinião. Se eles recrutassem Zhao Feng, Anninger perderia seu protetor e cairia nas mãos do pavilhão do dragão amarelo. Se ela não se submetesse, apenas a morte a esperava. E com o talento de Zhao Feng, tornar-se um deus antigo no futuro não era problema algum. Difícil. O deus verdadeiro Zhongtu cuspiu como uma expressão taciturna no rosto. Naquela época, Zhao Feng havia aceitado um pedido de um deus verdadeiro do portão da grama espiritual e levado Anninger bem na frente do deus verdadeiro Zhongtu. Assim, o deus verdadeiro Zhongtu acreditava que recrutar Zhao Feng era essencialmente impossível. Se for esse o caso, basta matar os dois. Um ancião disse como uma expressão fria e sinistra. Se a situação não exigisse isso, o pavilhão do dragão amarelo realmente não estava disposto a ofender um gênio como Zhao Feng. Vosh. Zhao Feng voltou ao grupo Raça Bruma Celeste, onde os especialistas da área imediatamente subiram para parabenizá-lo. Afinal, o potencial que Zhao Feng havia mostrado era o suficiente para provar que ele poderia se tornar um deus antigo no futuro. No antigo reino desolado dos deuses, Deus antigo era um dos níveis mais altos que alguém poderia alcançar, uma hegemonia que poderia influenciar uma região inteira. Irmão Zhao, com sua força, se você participar da competição de classificação de quase Deus da zona de Golong, você pode definitivamente entrar entre os 20 primeiros. O quase Deus Jian Feng tinha um pouco de inveja de Zhao Feng. Jian Feng era forte, mas ainda precisava ficar um pouco mais forte para entrar na classificação. O prodígio da raça Bruma Celeste e a velha de cabelos azuis também trataram Zhao Feng com mais ternura. De jeito nenhum. Os prodígios entre os 20 primeiros da classificação de quase Deus são todos extremamente talentosos. Eles não podem ser subestimados, disse Zhao Feng humildemente. Por outro lado, Anninger não pôde deixar de sorrir com a humildade de Zhao Feng. Ela já havia testemunhado a verdadeira força de Zhao Feng. Ele era capaz de matar facilmente um deus verdadeiro de terceiro grau. Isso significava que, se Zhao Feng participasse da competição de classificação quase Deus, ele ficaria entre os 10 primeiros, ou talvez até mesmo mais alto. Jovem mestre Zhao, o povo do pavilhão do dragão amarelo está na montanha oeste. O que você disse está correto. Meu irmão ancião realmente traiu o portão da grama espiritual. Anninger enviou uma mensagem para Zhao Feng de forma culpada. Afinal, ela era a causa desse problema. Se ela não tivesse falado com o irmão ancião, o pessoal do pavilhão do dragão amarelo não teria sido chamado. Não vamos falar sobre isso agora. Apenas me ouça de agora em diante, e não importa o que eu diga, não questione minhas decisões. A voz calma e firme de Zhao Feng ecoou na mente de Anninger. A visão do rosto calmo e tranquilo de Zhao Feng inexplicavelmente fez Anninger se acalmar. Ao lado dela, o irmão ancião de Anninger olhou para Zhao Feng com respeito, sem saber que sua identidade já havia sido exposta. Bzzz. Zhao Feng mudou seu foco para baixo do palco de luta. Estamos trabalhando juntos agora, mas você é muito forte. Como posso confiar em você? Zhao Feng mandou uma mensagem para o homem de pele negra. Só podemos fazer uma promessa verbal por enquanto. Estou quebrando a matriz no momento e não posso sair, e você obviamente não pode descer. A voz do homem de pele negra estava tingida de impotência. Embora ele tivesse concordado em trabalhar com Zhao Feng, a situação atual significava que o acordo era puramente verbal. O homem de pele negra riu por dentro. Os acordos verbais naturalmente não tinham restrições, mas o que Zhao Feng poderia fazer a respeito? Zhao Feng era apenas um miserável quase Deus.
Se ele ousasse vir sozinho, seria simplesmente obliterado. Você pode se ferir gravemente e reduzir seu poder de luta. A voz firme de Zhao Feng de repente ecoou na mente do homem de pele negra. O sorriso no rosto do homem de pele negra congelou instantaneamente. Esse pirralho pôde até pensar em um método selvagem como esse. O homem de pele negra amaldiçoou mentalmente. Se ele não concordasse, ele estaria indicando que nunca teve a intenção de cooperar com Zhao Feng em primeiro lugar. Assim, Zhao Feng continuaria a usar a intenção dos 5 elementos para enfraquecer o selo. Eu não posso controlar o tempo que a matriz irá quebrar. Se a linha não for quebrada até o final da reunião marcial, vou me machucar gravemente. O homem de pele negra não era tolo. Se ele se machucasse gravemente e a barreira se quebrasse durante a reunião marcial, ele teria assinado sua própria sentença de morte. Ok, os dois finalmente chegaram a um acordo. O homem de pele negra era um deus verdadeiro de 5º grau. Se a matriz não tivesse sido quebrada no momento em que a reunião marcial estava prestes a terminar, o homem de pele negra precisava se machucar para poder usar apenas 40% de sua força máxima. Claro, ninguém, exceto o homem de pele negra, poderia determinar a gravidade do ferimento. No entanto, enquanto o homem de pele negra sofresse um ferimento, Zhao Feng estava confiante em lidar com ele, ou pelo menos em não ser ameaçado por ele. Diga-me, o que está dentro? Zhao Feng perguntou. Deveria ser um lugar que o Lorde Divino dos 5 elementos uma vez usou para cultivo isolado, explicou o homem de pele negra. Os 5 elementos. Lorde Divino. Zhao Feng estava surpreso. Acima dos deuses antigos estavam os Lordes Divinos. Os Lordes Divinos eram aqueles que estavam no ápice do antigo reino desolado dos deuses, e eles eram personagens extremamente evasivos. O símbolo de uma facção 5 estrelas era que eles tinham um Lorde Divino presidindo sobre eles. Claro, Zhao Feng não acreditou completamente nessas palavras. Depois de fazer seu acordo com o homem de pele negra, Zhao Feng começou a observar a reunião marcial. Bang. Bang. No palco, a batalha havia acabado. A mulher que havia subido ao palco à frente das outras mal conseguiu superar seu adversário. O encontro marcial de Golong continuou. Depois de sua última luta, ninguém se atreveu a desafiar Zhao Feng mais. Afinal, Zhao Feng mostrou uma força comparável aos 20 primeiros do classificação de Quase Deus. Zhao Feng estava olhando para Quase Deus Mugi, um leve sorriso nos lábios. Droga, esse pirralho. Quase Deus Mugi fumegou interiormente, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Na época, ele desafiou Zhao Feng e afirmou que Zhao Feng não se atreveria a subir no palco. Mas agora, foi ele quem não ousou. O Quase Deus Mugi sabia que não era páreo para Zhao Feng. A única coisa que ele conseguiria pisando no palco seria uma completa humilhação pelas mãos de Zhao Feng. O Quase Deus de Yilin também não se atreveu a subir no palco. Anteriormente, quando o Quase Deus de Yilin estava viajando por uma matriz de teletransporte, ele encontrou Zhao Feng. Naquela época, ele e os outros membros de sua raça perseguiram Zhao Feng, mas foram forçados a desistir da perseguição. Mesmo sem este assunto, Jilin e Zhao Feng ainda tinham seu conflito da dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Assim, o Quase Deus de Yilin não se atreveu a subir no palco. Bang. Um poderoso dum veio do palco. O homem de pele amarela finalmente conseguiu voltar ao palco. O Quase Deus Jinzen não hesitou e imediatamente voou para baixo. Vou deixar você testemunhar o poder de um prodígio da classificação de Quase Deus. O Quase Deus Jinzen orgulhosamente declarou. Chega de conversa. Vamos lutar. Enquanto o homem de pele amarela ria, sua energia começou a aumentar. Isso vai ser bom. Eu me pergunto se a linhagem mutante da seita Dragão Submerso pode derrotar o Quase Deus Jinzen. Mais uma vez, os espectadores quase deuses e deuses verdadeiros sentiram seu entusiasmo reacender.